Boa tarde para você que nos acompanha pelas redes sociais do jornal O Popular. Eu, Lúcia Monteiro, repórter de economia aqui do jornal, mais uma vez entro na sua casa para falar com mais um entrevistado importante para a gente, uma pessoa que vai nos trazer muitos esclarecimentos importantes nesse momento. E remotamente, é claro, né, para continuar garantindo a segurança de todos. Hoje nós vamos conversar com o Edival Portillo. O Edival Portillo, ele é presidente executivo da Associação Pro Desenvolvimento Industrial de Goiás. O Edival Portillo é conhecido como Tchequinho, por todo o meio empresarial. Boa tarde, Tchequinho. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde a todos os internautas do O Popular. É um prazer aqui poder conversar com vocês. Tchequinho, eu queria saber de você o seguinte: o setor industrial vive um momento complicado. Apenas as indústrias alimentícias e farmacêuticas estão autorizadas a funcionar neste momento, né? E como é que está a situação das demais empresas, das demais indústrias aqui do estado, Tchequinho? Olha, essa paralisação, ela é complexa, né? É um remédio doloroso, né? Porque as empresas não estavam preparadas para paralisar. Uma indústria, dependendo do segmento, ela não consegue paralisar suas atividades de uma hora para outra, não é simplesmente virar uma chave, há que se preparar isso, e o retorno dessas atividades também tem que ser muito bem planejado. É por isso que com muita preocupação que nós estamos observando esses cenários, mas também com muita responsabilidade em relação à crise sanitária, mas que a gente possa encontrar um caminho de equilíbrio, sensatez, onde a gente possa retomar a atividade, as atividades econômicas que estão paralisadas e ainda cuidando, né, da não disseminação do coronavírus, né? Essa é a nossa meta, é o nosso trabalho, de forma responsável e de uma responsabilidade compartilhada. É isso que é preciso ficar bem claro a todos os ouvintes. Agora, Tchequinho, hoje os representantes do setor industrial se reuniram, né, com o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, para apresentar aí um plano de retomada das atividades industriais. Que mensagem que foi levada ao secretário hoje, Tchequinho? Olha, acho que o Fórum Empresarial de Goiás, das entidades empresariais de Goiás, composto por 8 entidades, composta pela Federação do Comércio, FAEG, FIEG, FCDL, FACIEG, ADIAL, OCB e a CIEG, nós estamos já há alguns dias estudando, elaborando esse plano gradual de retomada responsável, que é baseado em um software, em um aplicativo desenvolvido pelo Instituto Evaldo Lodge, né, o IEL, do sistema FIEG. Esse aplicativo ele dá a condição de que o empresário, o empreendedor, entre no site e possa ali observar um termo de compromisso, onde ele vai ler e concordar e afixar esse termo de compromisso no seu estabelecimento. Veja bem, isso dá uma condição de controle para o Estado, de saber que aquela barbearia, por exemplo, no município longínquo da capital, aquele empreendedor, o responsável legal da empresa, está a par ou está informado das condições que ele tem das ações que ele tem que implementar no seu estabelecimento para voltar às atividades, né? Junto com isso, o Estado tem um controle também de abrir ou fechar ou esticar o prazo do decreto para diferentes segmentos. Além disso, nós temos um compromisso, né, tanto do representante legal, como também a comunicação aos trabalhadores daquele estabelecimento, o que deve ser feito em relação aos colaboradores e também aos clientes que ali chegam. Então é uma ferramenta bastante interessante, é o que eu disse no começo, nós precisamos encarar essa realidade de guerra, que realmente é uma guerra contra essa crise sanitária, e nós precisamos estabelecer uma parceria, uma captura de sinergia entre governo, no caso estadual, junto com empresários e colaboradores, para que todos possam atravessar esse momento muito difícil. Bom, entre as propostas aí que estão sendo levadas ao governo, estaria um retorno escalonado
das atividades industriais. Outra proposta também seria um isolamento vertical. No caso, os funcionários com mais de 60 anos seriam mantidos em casa, recebendo seus salários, Explica para a gente melhor como seria esse retorno escalonado, esse isolamento vertical. Olha, nós apontamos em cada grupo de QNAES, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, uma série de sugestões de boas práticas para a prevenção da disseminação do Covid-19. Dentre elas, algumas básicas para todos os QNAES, essa do afastamento do colaborador acima de 60 anos, mantendo o emprego dele, e outros indivíduos do grupo que pertencentes ao grupo de risco. As questões de afastamentos, a questão de transportes. Então, quando são transportados por terceiros diretos das indústrias, enfim, nós precisamos realmente trabalharmos juntos, enfrentar essa situação, porque nós falamos aí no início, você comentou inclusive, de que as indústrias farmacêuticas, higiene e limpeza e alimentos estariam rodando normalmente. Realmente elas estão autorizadas a rodar, estão rodando, não faltará alimentos. O que já está acontecendo é um crescente aumento dos estoques de alimentos nas indústrias. Essas cadeias de restaurantes, de fast food, também o atendimento ao food service, que é aquele alimento que é vendido aos refeitórios industriais, isso parou, diminuiu em até 80% no caso de redes aí de fast food. Ou seja, agora já há um acúmulo de estoque de alimentos nessas empresas. E isso vai refletindo lá na atividade primária, que é o produtor rural, aquele que fornece a matéria-prima para o preparo e industrialização desses produtos alimentares, A questão do dólar, o impacto do dólar na matéria-prima dos fármacos, Então, quanto mais tempo a gente ficar sem um cenário de retorno gradual das atividades, não diria nem vertical nem horizontal, é a questão, que estão falando até no diagonal aí, mas é realmente uma crescente, porque não é todo mundo que irá para a rua após a flexibilização de alguns setores. Há a questão das escolas, de eventos maiores, de esportivos ou de festas. Então, assim, acho que o que nós precisamos hoje é realmente tratar esse assunto com a maior sensatez, bom senso, responsabilidade compartilhada, sem vanglorismos, nem pessoas puxando para personalismos, e não haverá herói nessa guerra. Nós todos vamos sofrer e muito com essa situação que já iniciou e está só começando. Com certeza, Tchequinho. Mas a ADIAL, a FIEG, já fizeram alguma espécie de levantamento? Que atividades industriais, que setores da indústria poderiam fazer esse retorno gradual, poderiam fazer esse retorno paulatino às atividades? Que atividades, na opinião de vocês, que setores da indústria, na opinião de vocês, poderiam fazer esse retorno sem comprometer a segurança aí no combate ao coronavírus? Olha, Lúcia, é importante ressaltar que o setor industrial ele já é guiado, já é gerido por uma série de protocolos, São setores que, em sua grande maioria, são auditados, seja por vigilância sanitária, seja pelo Ministério da Agricultura, seja por questões por organismos trabalhistas. Então, é um ambiente, vamos dizer assim, um ambiente que você trabalha mais internamente. Tem os colaboradores, os terceiros diretos que estão ali no dia a dia, mas você consegue conduzir, implementar esses protocolos com uma eficácia melhor. Quando se parte para a questão do comércio, serviços, você, além de preparar seus colaboradores para um trabalho o mais seguro possível, você tem os clientes que vêm à sua porta. Como é que isso pode ser controlado? Eu entendo que é essa discussão que nós precisamos avançar, e essa ferramenta oferecida pelo Fórum Empresarial e desenvolvida pelo IEL, ela dá uma certa condição de orientação a todos os empreendedores e de fiscalização, tanto pelo governo como também pelos próprios clientes.
Me diz uma coisa, como é que está o diálogo com o governo estadual? Como é que estão as tratativas? Quais são as expectativas que vocês têm de retorno do governo estadual, né, em relação a essas propostas que estão sendo apresentadas? Olha, Lúcia, o governo está né, num emaranhado de problemas com a chegada dessa crise sanitária, está cuidando rapidamente, pelo que a gente percebe, das questões de saúde pública, em parceria também com iniciativas empresas privadas do setor público. Estamos conversando já há mais de 10 dias, já tivemos reuniões, né, também não presenciais, virtuais, aí com a secretária Cristiane Schmidt, com o secretário Adriano, o próprio secretário Alexandrino. Hoje, mais uma vez, uma rodada técnica entre IEL e Secretaria de Saúde. O Fórum Empresarial está se reunindo toda a tarde, final do dia. Você tem acompanhado isso aí conosco, tentando encontrar cada vez mais um canal mais ágil e mais célere e mais confiável de relacionamento e conversações com o governo, com os trabalhadores e com a sociedade como um todo. Há uma ansiedade muito grande, empresários passando por muitas dificuldades. Nós precisamos ter equilíbrio, mas precisamos agir, e agir com fundamentos técnicos estabelecidos pelas autoridades sanitárias do Estado e do país. Bom, eu quero ressaltar aqui agora a participação dos nossos internautas. Nós temos aí o Carlos Urias nos parabenizando, nós temos a Romilda Rodrigues. A Romilda está falando o seguinte: e para pagar as faturas que já estão vencidas no comércio, como é que vai ser? Né? A Bolsas Mochilas está falando aqui os boletos que estão no cartório. Por que o cartório está protestando os boletos? Você está se queixando disso? A Giovana Faria está falando que mora em Goiânia, foi pagar as contas no Banco do Brasil, mas o banco não estaria recebendo. Nós temos aqui a Mariusa Mendonça reclamando da situação difícil. Nós temos a Sara Mello falando que tem que abrir, pedindo pelo amor de Deus, nós temos que abrir. O Tiago P. de Souza dizendo que é feirante, a classe está com muita dificuldade para alimentar as suas famílias, estão numa situação precária e precisam trabalhar. Ricardo Borges também falando que precisam trabalhar. Divino Moreira, precisamos trabalhar. A Mariusa falando que estamos todos ansiosos para retornarmos ao nosso trabalho, mesmo que seja de forma gradual. Fabiola Gonçalves, né? Ele está falando aqui das feiras, Fabiola, mas o Tchequinho ele é do setor industrial. A Cleides Lisboa Rodrigues estava falando que precisa trabalhar, reforçando isso também. O Wanderson Daniel também. Mariusa está falando que a religião da 44 deve voltar gradualmente. Por enquanto nós ainda não temos informações, o governo do estado ainda não liberou, né? Até o dia 4 o governo vai anunciar o que vai poder voltar gradualmente, o que vai ter que continuar aí em quarentena. Enfim, muita gente preocupada, né, com a situação atual. A Ângela Pinheiro aqui também, minha amiga Ângela Pinheiro, está falando sobre a questão dos feirantes, mas o Tchequinho, Ângela, ele é do setor industrial. Essa questão dos feirantes realmente está na mão do governador do estado, né, nós já sabemos. Agora, Tchequinho, me diz uma coisa, vocês acreditam, porque é o seguinte, o governador Ronaldo Caiado chegou a dizer que faria um plano aí de flexibilização do decreto dele, mas ele quer dividir a responsabilidade disso com o setor empresarial. Pelo que eu entendi, a divisão dessa responsabilidade seria, se der algo errado, todos nós somos responsáveis. Como é que vocês, do setor empresarial, veem essa declaração do governador? Vocês estão tranquilos de que esse plano de retomada ele é suficiente para garantir totalmente a segurança dos trabalhadores? Olha, Lúcia, muito claramente, essa retomada econômica só terá êxito se nós tivermos uma responsabilidade compartilhada. Não é momento de se discutir se isso vai ficar a cargo de alguém, se isso der certo ou der errado. Nós temos que encontrar o caminho a ser seguido, o caminho e as orientações técnicas de uma retomada gradual, como alguns internautas comentaram aí, de forma responsável. E o responsável não é só o governo que vai fiscalizar ou vai apontar para a flexibilização. É o empresário que precisa colocar lá suas ações, empreender seus cuidados, né, sanitários no seu estabelecimento, seja pequeno, médio ou grande. É também do trabalhador que, ao executar seu trabalho, vai precisar estar afastado
na distância adequada do outro colega. Em casa que eu digo, as pessoas, as famílias, tomarem o cuidado também de não ser, a partir de amanhã flexibilizou, então vamos fazer festa, vamos reunir pessoas, vamos matar a saudade do encontro físico. É isso que a gente precisa deixar bem claro à população, não é atribuir responsabilidade, culpa a alguém daqui a pouco. Nós já estamos discutindo, para vocês terem noção, e isso alguns organismos internacionais já apontam para uma recessão mundial em 2021. Então, agora é momento de cuidar realmente da prevenção, da disseminação e da questão econômica com urgência, porque realmente vai ficando num estágio de desespero dos empresários, dos colaboradores. O Brasil tem uma característica relevante de pessoas que nem estão naqueles 12 bilhões de desempregados, mas que vivem, porque eles não vão atrás de emprego, então não estão naquelas estatísticas, mas que vivem de vender frutas aí no sinal, de um espetinho ali na esquina. Aqui em Goiânia é muito típico isso, que são milhões de pessoas no Brasil que hoje não tem aonde prover seu faturamento, né? E as contas vão chegando, seu sustento, é natural. Seu sustento fica perdido aí com essa paralisação. Daí essa necessidade de voltarmos com essa responsabilidade compartilhada. Olha, Chequinho, nós temos muitas participações aqui dos internautas. A Cristiane Silva pede que Deus continue direcionando aí os nossos governantes. O Amém. Igor Mascarenhas está perguntando se a barbearia vai liberar com controle de clientes, enfim. Gente, isso ainda é uma decisão do governo estadual, né? Nós ainda, né, Chequinho, nós estamos esperando. Vocês têm expectativa de quando deve sair essa decisão do governo estadual? Foi sinalizado alguma coisa? Se vai ser amanhã, se vai ser depois? A gente só sabe que tem que ser até o dia 4, né? Até dia 4, quando vence o decreto. Quanto antes a gente tomar conhecimento do que será flexibilizado e quando e assim por diante, nos ajuda a diminuir o prejuízo, né? Porque para retornar você tem que planejar. O que você vai ter que instalar para voltar a funcionar na barbearia que esse internauta comentou. Ele talvez tenha que fazer alguma adequação que ele possa fazer assim que sair até o dia de voltar às atividades. Então, quanto antes o governo conseguir apresentar isso à comunidade, melhor para todos nós. O planejamento passa a ser o passo aos empreendedores na retomada responsável das atividades econômicas. Continua muito grande a participação dos nossos internautas, Chequinho. O Marcos Soares voltou a falar aqui que quem depende das feiras livres, né, está na situação complicada. O Ronaldo Pérez está parabenizando você, o Ronaldo Pérez, nosso rioverdense, Chequinho. Como Divino Nunes, falando como o empresário faria para dar segurança ao funcionário. É possível, né, Chequinho, garantir essa segurança seguindo esses protocolos? Sim, não tenho dúvida disso, né? Respeitar o que as autoridades sanitárias nos apresentam cotidianamente. A ferramenta que foi desenvolvida pelo Fórum Empresarial e IEL, ela traz isso mais no detalhe para cada segmento. Então, observar aquilo e tornar aquilo um protocolo de vida, de trabalho, como existe em vários setores. Na medicina é isso. Medicina, eu já fui administrador hospitalar. Os protocolos são muito rígidos e rigorosos. A indústria de alimentação, que trabalhei a maioria da minha vida, também existem os protocolos. Nós vamos ter que trazer isso para o nosso cotidiano, como nós estamos fazendo em casa hoje, ao receber uma encomenda, ao pegar uma maçaneta. Nós vamos ter que estar fazendo isso no trabalho, no dia a dia, seja na pequena empresa, na feira, no churrasquinho, até uma grandíssima loja. Chequinho, mais participações aqui, a Neide Ferreira está perguntando dos salões. Gente, salões, qualquer outro segmento aí, né, todos os segmentos, na verdade, o governador Ronaldo Caiado é que vai anunciar, né, aí até o dia 4, como é que vai ser. O Marcos Soares está falando que tem algumas notas aí falando que o decreto vai até o dia 13, ainda não tem nada confirmado, gente, né, tem que esperar o que o governador vai falar, né, vamos esperar.
A Viviane Rodrigues está falando que seria o caso de escalonar as lojas também, né? Tudo isso o governador está analisando, esses pleitos foram enviados ao governador, né, Tchequinho? Indústria, comércio e serviços enviaram seus pleitos e o governo está analisando o que vai poder voltar gradualmente. Indústria, comércio, serviços, turismo, né, que abarca comércio e serviços também, foi tudo encaminhado, né, já hoje apresentado à Secretaria de Saúde, pelo IEL, e estamos aguardando essas definições do governo para que a gente possa retomar. Eu queria até comentar, Lúcia, que o nível de nervosismo e ansiedade é muito grande, é uma situação realmente extremamente complicada, mas nós temos que manter a estabilidade do diálogo, de respeitar a legislação, e quero aqui parabenizar de público a nossa imprensa, que depois de alguns anos aí, que avançou muito avançaram muito as mídias sociais, a imprensa voltou a ter um protagonismo de vanguarda, né, nas informações sérias, né? É importante a gente ressaltar e parabenizá-los que estão à frente, aí, levando informações sérias à população goiana e brasileira, enfim, mundial. A Cleides Lisboa está perguntando sobre as escolas. Cleides, é aquilo que eu já havia falado. Só o governador vai anunciar até o dia 4, né? O Tchequinho, ele é o representante do setor industrial, ele está pleiteando, né, também aí, o setor industrial levou as suas reivindicações ao governador e agora todo mundo está esperando a resposta. Só o governador vai poder dar essa resposta até o dia 4. A Daniela Ferreira também, né, sabendo das escolas públicas e particulares, a mesma coisa, só o governo do estado é que vai anunciar até o dia 4 isso daí, né? Distribuidoras também, gente, enfim, todos os setores, né, o comércio, indústria e serviços levaram aí as suas reivindicações, levaram seus pleitos, as suas sugestões, né, ao governo do estado para que haja essa volta gradual das atividades econômicas, e tudo isso está sendo analisado pelo governador, né? Agora vamos esperar. Tchequinho, vocês também levaram algumas reivindicações a nível tributário para o governo do estado, questão de ICMS, o governo sinalizou alguma coisa a esse respeito? O que vocês acham que seria necessário nesse momento? Olha, a maior conta da maioria das empresas primeiramente, folha de pagamento, depois as matérias-primas e juntamente, ou em terceiro lugar, a questão dos impostos, né? Não só os estaduais como federais, nós precisamos levar um olhar mais aguçado aí para essa questão. Mesmo no momento de crise desse, estão ocorrendo alguns aumentos de impostos. O momento não dá para levantar bandeira e brigar com isso exatamente agora, mas logo em seguida nós precisamos discutir isso. E até essa crise sanitária, Lúcia e internautas, estão levando a população a uma reflexão diferente em relação ao cenário da gestão pública do país. Não estou dizendo não só da gestão pública estadual ou municipais. Nós temos uma alta carga de impostos para manter uma série de mordomias, de serviços infundados às vezes, e a gente está vendo aí que esse dinheiro, se tivesse sido investido na área de saúde e também de educação, nós estaríamos com outro cenário parecido, por exemplo, com a Coreia do Sul, né? Eles sofreram muito lá com outras pandemias, nós não passamos nem perto do que eles já passaram, mas investiram, ao invés de investir em prédios públicos, em prédios da parte administrativa pública, eles encolheram, né, a máquina administrativa, seja no legislativo, judiciário ou no executivo, para retornar esses impostos para a população, em hospitais, em outros serviços de desenvolvimento humano, como educação e assim por diante. Então, eu entendo que esse momento de crise, ao final dele, se Deus quiser, vamos passar da melhor maneira possível, nós teremos uma outra percepção da população em relação a esses gastos infundados, arrecadados com o nosso suor, com o nosso trabalho,
de todos os nós brasileiros. Gente, nós precisamos chegar ao final da nossa live. Está chovendo aqui de comentários e perguntas. Eu vou ler os últimos aqui. A Elaine Tavares está falando que é a favor da reabertura de todos os estabelecimentos, senão o povo vai morrer de fome, né, e não de coronavírus. O Isaías Menezes está falando que o mundo não pode parar por causa dessa pandemia. Isso já está provado. Muitos estão trabalhando, seguindo os protocolos de segurança, né? Precisa liberar comércio e empresas, enfim, que estão fechados. Senão a economia vai demorar para se recuperar. O Rodrigo Marques também está falando que hoje, em entrevista ao vivo aqui na Rádio de Caçu, derrubou o decreto da prefeita que havia autorizado a abertura do comércio na segunda-feira passada, né? Estava transcorrendo normalmente, todo mundo seus devidos cuidados. Aliás, nós tivemos aí algumas prefeituras, né, que acabaram publicando seus decretos, algumas voltaram atrás a pedido do governador Ronaldo Caiado. Nós temos aqui o Ronaldo Pérez, o Marcos Soares de novo. O Marcos Soares está falando que o aeroporto continua funcionando, está paralisado, continua funcionando, só os voos que estão, né, restritos. O Márcio Souza falando das quadras de esporte, Cristiane França, enfim, Edu Farias, Marcos Soares de novo. Nós temos aqui a Bruna Damásio, Mariusa Mendonça. A Bruna está perguntando sobre o que foi pleiteado ao governador sobre os shoppings. Isso aí eu acho que quem pode responder melhor é a Federação do Comércio, né? Porque os shoppings aí estão ligados à Federação do Comércio. A Mariusa Mendonça está falando que tomara que liberem logo as atividades físicas, né? Porque nós precisamos nos mexer. O Marcos Soares nos parabenizando. Gente, eu agradeço muito a você, Tchequinho, viu? Por ter dispensado esse tempo para esclarecer tudo isso, né? Trazer essas informações tão importantes nesse momento de tantas dúvidas. Eu que estarei sempre à disposição, Lúcia. É importante esse canal de comunicação com a população. Vocês têm, como eu disse, empreendido um trabalho espetacular em relação a levar notícias, informações fundamentadas, né, sérias à população. As fake news nesses momentos de crise atrapalham e atrapalham muito. A gente está num esforço redobrado, todos nós. Então, qualquer notícia falsa tira o foco, né, da realização das ações, e eu quero ressaltar, ao final desse bate-papo, que todos nós temos a responsabilidade, ou seja, uma responsabilidade compartilhada entre clientes, empreendedores, empresários, colaboradores, governos estaduais e municipais. Precisamos ter o equilíbrio e a sensatez de trabalhar com as informações da crise sanitária e enfrentar a crise econômica. Somente unidos nós vamos vencer com mais rapidez e menor prejuízo econômico e com menos vidas ceifadas do nosso país. Agradeço muito, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. E nós aqui, mais uma vez agradecemos a você, internauta, por ter nos feito companhia em mais essa live. E esperamos você na próxima. Boa tarde.